Quem nunca foi medir um espaço de um armário, precisou medir dentro de uma gaveta, dentro de um espaço apertado, ou então uma parede no canto, ou até mesmo só medir ali um espaço de uma sala, de um local que você precisa colocar um móvel, alguma coisa, aí você sai andando falando, meu passo tem 1 metro, né? Medir parece ser a coisa mais simples e básica do mundo, mas eu vou te falar. Existem alguns pequenos segredos que podem fazer a diferença, principalmente se você utiliza a boa e velha trena, né? Parece que não, mas essa pequena ferramenta de medição aqui tem os seus segredinhos que quase ninguém te conta. E aí, Pablito aqui mais uma vez, e hoje eu vou te contar alguns segredinhos, alguns truques. Vou ali explicar algumas coisinhas sobre como você pode utilizar melhor essa ferramenta que quase todo mundo tem em casa, que é a trena. Eu até tinha pensado, a trena é uma coisa que é tão simples, né? Todo mundo com certeza sabe utilizar uma. Mas esses dias, né, eu me peguei com a minha esposa querendo medir aqui um espaço aqui em casa. E ela ficava perguntando, quanto será que tem tantos metros? Quanto será que dá 2 metros? E ela estava contando ali pelo chão, né, pelo piso. E eu parei e pensei, cara, assim, é simples, amor. Pega a trena ali e mede que você vai ver certinho quanto que tem ali o espaço. Eu estava ocupado na hora, não consegui ajudar ela. E então, foi o que aconteceu. Que eu percebi, ela pegou, ela olhou, ela ficou meio confusa. Mas onde que é o centímetro? Onde que é o metro aqui? Eu tô meio confusa. Aí foi então que eu olhei ali, né, a trena e entendi que realmente parece ser muito simples, mas com certeza nem todo mundo vai saber, nem todo mundo vai entender, vai pegar de primeira, né? É porque a gente tem aquela convivência e vai achando mais simples. Mas não, tem uns pequenos segredinhos. Eu expliquei ali para ela, mostrei o básico, como funciona ali a medição, ela já entendeu, foi lá, mediu. Mas isso me despertou essa curiosidade. Inclusive, eu mesmo pesquisei mais algumas coisas, mais alguns modos de medição ali, porque no dia a dia a gente vai fazendo as coisas e até nem para e pensa, né? Então esse vídeo é para você que quer entender um pouquinho melhor dessa ferramenta, que é simples de ser utilizada ali, é básica, mas eu percebi que bastante gente ali pode ter algumas dúvidas. Se isso te interessa, vem comigo. Bom, primeiro de tudo, vamos apresentar a trena. Vamos começar do básico mesmo. Eu tenho essa daqui, que é dessa marca Stafford. Ela é bem simples, ela é básica. Não é da mais simples, mas ela também não é da mais avançada. Ela tá um pouquinho velha aqui, ela soltou. Alguns probleminhas que acontecem com o treino, mas vamos lá. Vamos ao básico. O que a maior parte das treinas tem, né? A fita, que é onde a gente utiliza para medir, né? Ela tem uma mola, geralmente elas voltam, né? Quase todas são assim. Todas elas geralmente tem essa travinha aqui, que é o que acontece, como ela tem essa mola que faz ela retrair, né, ela voltar, ela tem essa travinha para poder travar ali, para você conseguir medir. Chegou na medida que você quer, você trava e tal, ela fica travada, soltou, ela volta. Esse modelo meu aqui tem a fitinha aqui para poder amarrar e carregar de um jeito mais fácil, mas várias não tem. E uma coisa bem importante é aqui a medida da trena. 7,5 metros, ou seja, é o tamanho de toda a fita, né? A fita vai até 7,5 metros. E ela tem 25 milímetros, que é aqui a espessura, né? 2,5 centímetros aqui dessa espessura. Aqui ela tem mais algumas informações e tal, tem a marca. Alguns modelos são diferentes, né? Pode ser modelos mais simples. A primeira grande polêmica que eu já ouvi o pessoal falar de trena, né? Deixa eu pulsar ela aqui. Vou travar. É sobre isso aqui, o ganchinho, né? Vocês podem ver que ele mexe, né? Vou até olhar aqui, mostrar aqui por baixo. Ele mexe e tal. E outra coisa, a minha tá um pouquinho torta, né? Isso aqui é um pouquinho mais reto, mas foi o jeito que eu guardei ela, acabou entortando. Ela tem também aqui, é que essa aqui tem uns metais para poder grudar, mas ela também tem essa espessura aqui, né? Aí você vai falar, eu já vi gente falando assim,
Pô, você dá o erro da trena ali e você mede algo, não dá certinho porque tem esse joguinho aqui, né? Esse jogo aqui faz perder alguns milímetros. Na verdade, isso não acontece, né? Se você for contar exatamente do modo correto, né? Os milímetros, você vai perceber que essa folga aqui, tanto essa folga quanto esse espaço que tem aqui, né? Ele é proposital. Isso foi feito pensado, né? Isso aqui é para poder ajudar quando você vai medir algo. Geralmente você engancha assim, né? E puxa. E por isso que ele tem esse jogo, né? Ou às vezes você vai medir algo reto, você encosta aqui e também tem essa pequena saliência aqui. Então por que às vezes o pessoal fala assim, quando você vai medir alguma coisa, não começa lá do princípio da trena, não, pega ali do 10 ali para frente, por exemplo. Mas explicando de forma melhor, o que acontece? Como funciona a contagem, né, dos centímetros e dos milímetros? Primeira coisa, essa trena minha, ela tem duas medidas. Algumas trenas têm só a medida de metros, né? Centímetros, milímetros, centímetros e metros, que é a medida mais comum utilizada no Brasil. Mas algumas também têm essa medida de cima, que é uma medida internacional, que é conhecida como polegadas e pés, né? Que é um pouco diferente da que a gente utiliza aqui. Então, a primeira coisa, para não se confundir, é necessário estar atento onde fica a medida de centímetros, milímetros e metros na trena e onde é a medida de pés, né? Ou até mesmo de polegadas. Nesse caso meu, e na maioria das trenas que eu já vi que tem as duas medidas, a medida de milímetros, centímetros, a nossa que a gente geralmente usa, está embaixo, na parte de baixo. E a de cima é a de polegadas e pés. É só você dar uma olhada aqui nessa descrição. Esse meu modelo de trena tem aqui mostrando que ela tem 7,5 metros e 25 pés, ou seja, a parte de cima é a parte que eu meço pés e polegadas e a parte de baixo onde eu meço centímetros e metros. Agora vamos fazer o seguinte, para você que não sabe como funciona a contagem de centímetros, milímetros, ela funciona da seguinte maneira. Vamos contar aqui dentro do espaço do 9. A cada 10 milímetros, eu tenho 1 centímetro. E a cada 5 milímetros, eu tenho meio centímetro. Ó, do 8 ao 9, se eu contar aqui 1, 2, 3, 4, pode ver que o 5 é um pouquinho maior. Aqui eu tenho meio centímetro. 1, 2, 3, 4. Aqui 5, quando eu fecho aqui, eu tenho 1 centímetro inteiro. Podem ver que cada centímetro ele está dentro de um quadrado. Dentro de um quadrado exato. Ó, onde eu finalizo os 10 aqui, ele tem um quadrado. Aí você vai ver, porra, aqui começa 1 de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de novo. Ó, eu cheguei no 10 aqui e esse cara é o 11. Então eu sempre vou ter essa indicação dentro do próximo quadrado. O número do anterior, né? O 0 aqui no caso. E depois eu continuo 2, 3. Não tem assim 12, 13, 14 e tal. Ficaria muito grande, né? Ficaria extenso para poder marcar assim. Então essa é a melhor maneira. Agora que você já entendeu a contagem dos milímetros aqui para poder ter o centímetro, é fácil explicar o porquê desse joguinho nesse carinha aqui, porque isso aqui não dá problema. Isso aqui não é um problema da trena. Vocês vão ver aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho meio milímetro. E supondo aqui que esse aqui, ó, esse aqui eu tenho 5, eu tenho meio, tô contando de trás para frente, viu? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu já tenho meio. Quando eu vou contar os outros, eu tenho 1, 2, no máximo 3 aqui. Ou seja, tá faltando 2 milímetros ali. Não é que tá faltando. Esses 2 milímetros são propositais, que são esse joguinho aqui. Quando eu meço assim, colocando ela por cima e puxando, né, e der esse joguinho,
É a diferença desses 2 milímetros que vão dar nesse espaço aqui embaixo, quando eu puxo ela. E é a mesma coisa se eu medir ela apenas encostando. Eu tenho aqui esses 2 ímãs, nesse caso aqui, né? E ela fica um pouquinho mais grossa. Então, quando eu encosto, eu não tenho esse jogo aqui embaixo, mas esse espaço aqui são esses mesmos 2 milímetros. Às vezes você vai ver, comprar uma trena pela primeira vez, vai usar pela primeira vez, vai ver esse jogo, vai falar, putz, será que minha trena veio com defeito ou algo assim? Isso é normal, isso já é calculado pelo fabricante para poder funcionar esse joguinho aqui, né? Para poder facilitar quando você for medir aqui, conseguir colocar por baixo ou até aqui. Falando mais um pouquinho sobre a medição, né, como eu já expliquei a parte aqui dos centímetros e tal, vocês vão ver que algumas dessas trenas que possuem os 2 tipos de medida, tanto por metros quanto por polegadas, né, pés e polegadas, vocês vão ver que tem esse 1F aqui. O que isso aqui significa, né? Isso aqui é em inglês, né? É são pés. É o plural de pé, né? Pé é foot, feet é pés. Então, aqui tem a contagem das polegadas, e a cada 12 polegadas eu tenho exatamente um pé, né? Que é ali mais ou menos 31 centímetros, né? Aproximadamente. Aqui eu tenho 16 polegadas, e por aí vai. Vocês vão ver que sempre nos múltiplos de 12 vão estar o número e o F de feet, né? De pés. Isso é só uma curiosidade para poder mostrar para vocês aí sobre como funciona esse outro sistema de medição. Aqui vamos fazer uma medição simples, só para vocês verem aí. Essa caixinha aqui, eu vou mostrar aqui. Coloquei o gancho aqui, ela ficou bem presa. Tento sempre manter o mais reto possível, né? Eu achei que ela ia ficar bem presa, mas não ficou tão presa assim, né? Aqui, sempre tentando deixar o mais reto possível, né? Porque se você medir assim, vai dar uma coisa, né? Se você for medir retinho, vai dar outra. Aqui no caso ela tem aí 17 centímetros e meio, né? Essa pequena caixinha. É só para vocês entenderem aí. Uma das situações mais chatas que às vezes você precisa usar uma trena, que é, por exemplo, medir objetos internos, né? E no caso aqui, eu peguei uma gaveta ali e eu quero medir esse espaço aqui de dentro, né? Vamos supor que talvez eu esteja dentro de um armário, quero medir para poder colocar algum eletrodoméstico naquele armário, ou um guarda-roupa, ou qualquer coisa do tipo. E aí o pessoal fica, puta, vou medir aqui, né? Vou pegar aqui no canto, putz, nunca dá, aí o pessoal vem, entorta a trena e faz esse tipo de coisa aqui, né? Que, pra ser sincero, talvez até dê certo ali, deu uma diferença de alguns milímetros, mas se você quer um pouquinho mais de exatidão, né? Um jeito, medir ali de um jeito um pouco mais correto, existem 2 formas, né? Uma que algumas trenas, esse modelo aqui meu não tem, mas eu já vi algumas trenas, elas vêm descrita aqui, assim, geralmente no verso, qual é o tamanho do corpo da trena. Eu acredito que essa minha aqui não tem isso por causa dessa capa emborrachada e da presilha aqui para poder prender, né? Então não daria. E quando essa trena ela tem aqui, por exemplo, sei lá, 7 centímetros, 10 centímetros, vamos supor, que é o tamanho do corpo da trena, você mediria aqui, né? Normal. Aí você pegaria, vamos supor, aqui deu 27, né? 27 centímetros. Se no caso essa trena minha tivesse a medida, era só somar o 27 com o tamanho do corpo dela, sabe? Mas ela não tem. Eu posso até, sei lá, de repente pegar uma régua e medir o tamanho do corpo dela, que daria para fazer, mas, no caso, quando ela já vem própria, é mais garantido. Nesse caso, minha não tem e tal. Eu acho que ainda assim pode dar um pouquinho de falha. O que eu faria? Eu simplesmente faria o seguinte, né? Coloquei aqui, medi, fui até onde dá a trena aqui, travei ela para poder aferir a medição, 10 centímetros, 20 centímetros, 27 centímetros, né? Vou fazer uma marcação aqui no 20 centímetros. Ó. Aqui com um lapisinho.
Geralmente dá para tirar depois. Bom, dei 20 centímetros até aqui. Vocês estão vendo aí. Tenho 20 centímetros até aqui. Bom, vou pegar a minha trena, inverter ela de lado, medir até aqui. E ó, 15 centímetros e meio. Lembrando que aqui tá, ela talvez seja de ponta cabeça para vocês aí. Mas aqui é a parte de baixo, não é que eu estou me referindo. Tenho 15 centímetros e meio. Eu lembro que aqui eu marquei quando eu tinha 20 centímetros. Ou seja, essa gaveta tem 35, o fundo, essa parte interna da gaveta aqui, né? Ela tem 35 centímetros e meio. Bem mais simples, meio mais fácil. Depois eu venho aqui e posso até, ó. Nesse caso aqui eu sabia que ia sair fácil. Passei o dedo ali e tirei a marca do lápis. Aqui no exemplo eu vou usar aqui o corredor de casa, né? Eu já sei que ele deve ter aproximadamente 90 centímetros, mas vamos lá. Vou medir aqui com a trena, vou travar ela aqui. Lá da parede, de onde ela tá, bem encostada na parede, até aqui o comecinho desse novo azulejo, ele dá ali, bem nesse risco aqui, pro lado de cá, ali 69 centímetros. Vou colocar aqui, tentar colocar na mesma direção. É exatamente isso, ó. Aqui tem 21 centímetros. Ali ele parava no 69, 21. Ali eu tenho 90 centímetros. Aqui é o tamanho do meu corredor. Só, eu acredito que o mesmo vale para paredes, né? Ao invés de você pegar a trena e subir, tentar subir ela até lá em cima, você pode medir até um tamanho legal ali, depois marcar, né? Até onde está, e lá medir o resto e assim por diante, né? Bom, agora vou só dar algumas diquinhas básicas aqui, né? Sobre como utilizar. Uma coisa bem interessante que, como vocês sabem, né, eu já mostrei, toda trena ela tem essa mola que volta aqui. Uma coisa interessante de se fazer é você nunca deixar ela voltar toda de uma vez, principalmente quando a trena está muito esticada, sabe? Isso acaba entortando aqui, né, pode acabar entortando a trena e estragando a mola, principalmente em trenas mais simples, mais básicas. Outra coisa que eu aconselho a nunca fazer é nunca, principalmente nessas trenas mais baratas, nunca chegar no limite da trena. Ela tem aqui, né, 7,5 metros, né? Eu vou puxando. Aí quando eu chegar lá nos 7 metros, eu vi que já tá perto, cara, não vai até o limite dela, porque a probabilidade dela estourar a mola daqui de dentro é muito grande. Eu já aprendi mais de uma trena fazendo isso. Aí aprendi, pô, tá chegando perto dos 7,5 ali, perto do limite da trena, eu paro e vou medindo por etapas, né, porque é bem melhor. Outra coisa que eu acabei não falando na hora que eu tava explicando as medidas, os metros, né, para poder vocês entenderem, sempre mede centímetros, não? Então aqui são 90 centímetros, aqui são 100 centímetros, que é a mesma coisa equivalente a um metro. Quando chegar a 2 metros vai estar a 200 centímetros, entendeu? Só para poder mostrar isso mesmo. Ou seja, essa é uma trena de 750 centímetros. Outra coisa é isso aqui. Algumas trenas têm esse ganchinho aqui para poder pendurar no cinto. Algumas são boas, outras nem tanto. Mas também já aconteceu comigo mais de uma vez. Esse ganchinho ele geralmente é muito firme. E o que acontece? Você tenta tirar, abrir ele um pouquinho assim, e esse parafuso aqui estoura. Tanto que esse parafuso que tá aqui não é o parafuso original. Eu estourei, né? Fiquei forçando. Eu acabei colocando um outro só para poder ter e... Bom, e é isso, né? Esse aqui às vezes é bom, às vezes não, mas já aconteceu comigo de quebrar em mais de uma trena também. E aí, acho que você já pode se considerar um mestre da trena. Me conta aqui nos comentários qual dessas dicas você achou mais interessante, se você já sabia delas, se você já está acostumado a utilizar a trena. Mas como eu disse, às vezes a gente está tão na prática, para quem trabalha com esse tipo de coisa, né, trabalha em obra, trabalha ali como eletricista, encanador, uma pessoa já está acostumada a aprender isso ali no dia a dia, né? Às vezes uma pessoa simples de casa ali, como a minha esposa queria medir ali um espaço ali para poder ver quanto era o tamanho de um painel que ela está querendo fazer. E assim, ela pegou a trena e ficou ali confusa, né? Um pouquinho confusa ali, expliquei 5 minutinhos para ela já entendeu tudo. Assim como eu vim aqui explicar para todos vocês. Lembrando, conhecimento nunca é demais, né? Então,
Espero ter ajudado alguém com esse vídeo aí. Se esse vídeo te ajudou, com certeza aí, ou se você ficou com alguma dúvida, ou se você tem alguma dica que eu não falei aqui, pô, por favor, deixa um comentário aí pra gente. Não se esquece, é claro, de deixar o seu like para que mais pessoas possam chegar nesse vídeo. Se você achou interessante, compartilha com alguém, mostra para alguém. Além de se inscrever no canal, porque toda semana eu tô voltando aqui com uma dica para você. Ah, é claro, eu vou deixar aqui no comentário fixado, também na descrição do vídeo, alguns links de treinas boas para vocês adquirirem. Essa aqui mesmo, eu paguei super barato, essa da Starfer. Tem outras marcas, tem marcas chinesas ali. Sempre que você compra alguma coisa pelo link que eu deixo aqui, você ajuda muito o canal. E além disso, eu sempre que encontro um cupom de desconto para alguma coisa, eu também tento deixar aqui na descrição do vídeo. E essa foi mais uma dica. Eu vou ficando por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Valeu, falou e até mais!